Papo de Vila. Salve, salve meu povo da vila! Chegou terça-feira e vocês sabem, é dia de Papo de Vila. E o nosso tema de hoje é a importância das férias escolares. E óbvio que eu tenho grandes convidados. Nossa primeira convidada, Gabriela Camarote, diretora pedagógica, Milton Neto, e ela que mandei e-mail, liguei, falei, mandei carta papal e finalmente veio estrear aqui com a gente, Tatiane Vidal, coordenadora do Fundamental 1. Ela achou um espaço na agenda dela e aí é assim, rapidinho ela vai conversar com a gente que ela já tem outros compromissos. Bem-vinda, Tatinha! Obrigada, gente. Prazer em estar aqui com vocês. Agora, eu nem sei se posso fazer isso, viu, Milton? Puxar a orelha da nossa diretora, que nunca mais veio aqui, estreou e não voltou. Verdade. Não pode não. Pode fazer isso não. É Tá, um então... prazer enorme estar aqui mais uma vez. Obrigada pelo Gabi, novo convite. prazer ter vocês dois aqui. E Milton já é Da de casa. Começo logo com a primeira pergunta. Qual a importância das férias escolares? Gabi, começa contigo? Vamos lá. A importância é enorme. O período de férias escolares é um período também de desenvolvimento das crianças, né? Quando eu falo crianças e adolescentes. É o momento em que eles acomodam esse pensamento, acomodam o conhecimento deles e, mais do que merecido, descansam também, né? Afinal, o cansaço que nós, adultos, temos e a necessidade de férias após esse período de trabalho, eles têm em relação à escola também. O mesmo esforço que nós fazemos, eles fazem também. Então, é muito merecido, é muito importante que haja esse período aí, essa parada. E Rita passou por aqui e ela fez um comentário, Tati, que eu achei muito interessante. Eu e você, não foi, Milton? Ela falou assim, são agendas que parecem pequenos executivos. De fato, é isso mesmo, Tati? Assim, é uma agenda muito pesada e esses 30 dias de férias é necessário? É isso mesmo, Hector. É uma agenda muito conturbada, de várias atividades, desde esportes a estudo de línguas, entre outras atividades, que as crianças precisam mesmo desse tempo, dessa pausa, para dar essa relaxada. E assim, não é só tia Tati, tia Gabi, tio Milton que vão dizer que essas férias são importantes, não. Estudos mostram isso, da importância dessa pausa até para o retorno às aulas, que eles retornam com essa mente, faz uma acomodação de que tudo que foi trabalhado no primeiro semestre, eles acomodam isso e voltam cheios de energia, relaxados e prontos para mais um semestre. Desculpa. Não, vai, Gabi, por Tem favor. um estudo da Academia Americana de Pediatria que fala, inclusive, que é importante dar uma pausa em algumas atividades que são consideradas muito importantes, assim como a escola, para esse desenvolvimento, como até processos terapêuticos, esportes. Claro que isso vai muito de acordo com cada família e com cada processo de forma individual, mas até isso é importante. Só faz a gente trazer mais ainda, né, ratificar que acomodar o conhecimento, descansar, deixar essa mente um pouco mais vazia para acomodar todo esse conhecimento e todo esse desenvolvimento é fundamental. E, meninas, a questão do ócio nas férias, porque assim, saiu de férias, e aí, o ócio é importante, e o que é o ócio criativo, né? Que a gente estava conversando antes da gente entrar aqui no ar. Explica pra gente, Tati. Isso, o ócio é muito importante, Hector, mas assim, quando a gente fala de ócio, vou ficar sem fazer nada, mas não é bem isso. É um ficar sem fazer nada, mas dá a possibilidade da criança escolher o que é que ele quer fazer. Eu vou deixar aqui um papel para a criança. Obrigatoriamente essa criança vai ter que desenhar nesse papel? Não. Eu posso pegar esse papel, construir uma casinha, eu posso pegar esse papel, fazer um foguete. Então, a partir desse ócio, que é o ócio criativo, que a criança vai desenvolvendo atividades para realizar. Ou seja, escolher uma atividade que quer fazer, um jogo que quer fazer. Então, quando a gente fala de ócio, é deixar a criança à vontade a escolher a atividade que ele se acha mais pertinente para fazer naquele momento. Eu acho que o ócio está muito mais relacionado à desobrigação, né, Tati? Assim, de não ter que fazer alguma coisa, e sim fazer de forma sugestiva, algo que traga prazer para ele, e não, como o Tati falou, necessariamente parar completamente suas atividades. E é interessante que eu tenho uma filha, né? Tem 8 anos, e quando ela fica nesse momento de ócio, ela mesmo ela estranha esse momento. Fica inquieta, né? Porque a vida é tão corrida, tem tantas atividades que as crianças ficam, poxa, assim, até assentar
e vir a criatividade aflorar para sair uma brincadeira nova, ela criar alguma coisa, demora um tempo. Então, Ô, Milton, dá deixa uma eu interromper, vem irritabilidade. aquela célebre frase, estou entediado. Eu acho que todos os pais, de todas as idades que escutarem esse podcast, já ouviram seus filhos dizerem, estou entediado, não sei o que fazer. Isso. E aí a gente acaba se cobrando também quanto pai. Ai, meu Deus, então vamos lá, vamos criar alguma coisa. Só que a gente não precisa também, a gente tem que dar esse espaço, que a coisa vai acontecer. Quando a gente espera um pouco, deixa, daqui a pouco ela está lá criando alguma coisa, está fazendo uma atividade, brincando, que natural, como o Tati falou, é uma coisa que vem, né, naturalmente. E eu acho que pra gente também, esses dias assim, né, vai ter festividade à tarde, não vem de manhã. Eu passei por isso, nossa senhora, a nossa semana é tão corrida que quando a gente para, a gente também fica meio assim, nós falamos, caramba, que coisa esquisita nesse horário para estar trabalhando. Então, acredito que para eles também aconteçam isso. Mas ainda falando sobre a questão do ócio, e o que pode ser oferecido? Nesse caso, para os pequenos, lápis de cor, caneta, para os mais velhos, a leitura. O que seria, o que é que vocês indicam para os pais nesse momento? Ele está ali, beleza, não vai fazer nada, mas ao mesmo tempo para instigar esse pensamento, trazer essa ideia. Como é que a gente pode separar isso? É possível primeiro, né? É possível separar? Sim, é possível, Hector. E assim, e é como você está dizendo, é a gente deixar também alguns recursos para que eles utilizem desses recursos. Porque, estou no ócio, estou entediado e não tenho nada o que fazer. Mas deixa ali uma caixa com lápis de cor, com cola, com meia, com lã. E eu tenho certeza que aluno Vila Aprendiz dá um jeito de sair desse ócio rapidinho. Como o Milton estava falando, não tem como a gente falar de férias sem a gente falar de filhos. A gente, final de semana passado, a gente estava fazendo mudança. Então, a minha super entediada, não tenho nada o que fazer, não tenho nada o que fazer. Cheio de caixa para arrumar, vamos lá. Mas em 2 minutos pegou uma caixa da mudança, que já cortou e fez uma janela, que já cortou e fez um vaso, e já saiu desse ócio. Então, são essas as propostas da gente. Deixa algo lá, deixa material para que eles possam desenvolver essa criatividade. E eu pensar fora da caixinha, que eles fazem isso muito bem. E aí, Tati, se você tivesse dado um celular na mão dela para ela brincar nessa hora, nada disso teria acontecido. Né? Então, quando a gente fala de fornecer materiais, como ela colocou, isso traz automaticamente a criatividade para eles. E dentro dessa criatividade, de planejar uma brincadeira, uma casinha que seja numa caixa de papelão, envolve planejar, envolve executar, envolve se frustrar porque deu errado, a janela ficou menor, minha cabeça não passou ali, ai que raiva eu tive, deixa eu trabalhar essa emoção. Então, tem tanta coisa envolvida nesse brincar livre, que a gente não tem a menor ideia dessa importância. Ô, Gabi, conta pra gente, nos bastidores, você estava contando que sempre você deixava, né, coisas para os meninos fazerem. Isso. Dá essa dica para os pais. Então, hoje eu estou numa outra fase, né? Eu tenho 3 filhos adolescentes, mas quando eles eram pequenos, e especialmente enquanto eles estavam de férias e eu estava trabalhando, eu sempre saía e deixava alguma dica de brincadeira para que, à noite, a gente pudesse fazer um complemento junto comigo. Eu acho que férias... tem que ter uma coisa diferente, a saída da rotina, algo que marque esse período de férias. Então, eu saía e deixava, como o Tati disse, por exemplo, uma caixa com meia, com olhinho, eles iam fazer um fantoche, e à noite, quando eu chegasse, nós íamos brincar com esse fantoche, criar uma história. No outro dia, eu deixava canetinhas e vamos criar uma história em quadrinhos, criem personagens. Eu fazia isso dias da semana, para que quando a gente chegasse, tivesse uma aproximação e essa brincadeira toda, inclusive para valorizar aquilo que eles estavam fazendo. Hoje, com filhos adolescentes, é um pouco diferente, né? Quando a gente consegue fazer uma programação juntos, ótimo, mas eu procuro muito trazer os amigos para minha casa, porque aí é aquela coisa de vamos descer, vamos sair desses eletrônicos, que são o grande calo de todas as famílias, eu tenho certeza, e é importante a gente falar sobre isso também, mas é de fornecer brincadeiras para eles que são maiores, ao ar livre, né? Tirar um pouco de dentro de casa e tirar principalmente dos eletrônicos. Agora, e assim, por favor, Vatinha, por favor. Assim, né, Gabi? E que nem sempre as férias das crianças são as férias dos Exatamente, pais, né? Exatamente. Quando então, coincide é perfeito. Exato. Né? Mas, assim, é de suma importância você reforçar os laços familiares. Sim. Como o Gabi falou, não dava para eu estar o dia todo ali com eles, mas eu deixava uma proposta de atividade para que à noite eu pudesse estar junto com eles, porque reforçar esses laços familiares é de suma importância. Eu não tenho filho, mas eu tenho três convidados, quer dizer, um apresentador, né, e 2 convidadas que têm filhos. Eu começo por Gabi. Os seus são adolescentes. Isso. Tati tem uma pequena
e Milton tem Mesma idade, né? A mesma idade, são a mesma idade. É. E aí, como é que faz para afastar celular? E existe para vocês uma diferença? Gabi, eu acho que já passou por isso, Milton e Tati ainda vão passar por essa adolescência. E férias de adolescente e criança são diferentes ou a mesma coisa? Como é que vocês avaliam como pais e profissionais de educação? É diferente, é bem diferente, porque eu acho que a criança a gente tem um pouco mais de facilidade nessa distração. Os adolescentes, eles são mais espertos e têm outras demandas, né? Existe uma demanda muito grande para os amigos, voltada para fora de casa, então a gente fica ali tentando trazer eles de volta. Ah, eu quero ir para o shopping, eu quero ir para tal lugar. Então tá bom, a gente vai um dia para o shopping, mas na volta que tá fazendo um lanche aqui, vamos trazer todo mundo. Então, hoje vamos fazer uma tarde de jogos de tabuleiro aqui em casa, traz esses amigos. Tentar criar essa aproximação, porque a adolescência ela traz um afastamento natural, depois esse movimento volta, mas a gente não pode deixar a coisa correr totalmente solta, né? E em relação aos eletrônicos, eu acho que as regras têm que continuar assim. Então, tem que ter um cuidado com essa liberdade, porque essa liberdade ela pode causar um problema na volta. Então, precisa ter ali ainda algumas regras com horários, especialmente relacionadas aos eletrônicos. E os pequenos são mais isso de corpo, né? De precisar correr, de precisar gastar essa energia. Então, mora em prédio, descer para brincar na área do prédio. É correr, é jogar bola, é pé no chão, é areia, tomar é praia. Banho de chuva, tomar banho de chuva, que isso é ótimo e eles adoram. Porque criança é muito isso, é muito corpo ainda, é muita energia. Então, eles precisam disso. E não adianta, por mais que a gente diga, hoje você não vai pegar no celular. Joia. Mas o que é que eu vou proporcionar para eles não pegarem no celular? Sempre dessa opção, né, Tati? Exato, exato. A criança ela precisa ainda do lúdico, né? E é mais fácil quando você propõe atividade, quando você tem em casa um ambiente que favorece a isso, né? Lá em casa o quarto dela às vezes assim é difícil até de entrar, porque é tanta coisa que tem, mas ela aproveita muito esse espaço dela, né? Então, eu acho que para o adolescente já é realmente um desafio muito grande, porque o adolescente ele precisa de outras coisas para atrair essa atenção. E aí, a atividade, de repente, em grupo, marcar com os amigos para ir na sua casa, ir na casa do amigo, né? E tentar as atividades, de repente, as atividades físicas, né? Ir à praia, no parque, andar de bicicleta, essas coisas. Milton, até uma pergunta que não tinha sido combinado, mas me veio agora. E esse estudante atleta, vai ser bem específico para você. E esse estudante que é atleta, que tem todo esse ritmo, nas férias, ele precisa descansar ou cada caso é um caso? Se vai ter competição em agosto, então ele deve continuar treinando com o mesmo ritmo, não pode sair da rotina. Comenta para a gente sobre esse aspecto. Como você disse, cada caso é um caso, né? O atleta, normalmente, ele não para, né? Assim, naturalmente, o corpo já tem necessidade do movimento e tudo isso. Mas, assim, se o desgaste for grande, um ano letivo, né, na escola puxou também bastante dele, é necessário dar uma segurada, sim, até nos treinos, né, se for possível, porque a gente às vezes dissocia, né, o corpo da mente, mas elas estão é uma coisa, é uma máquina só. E quando a gente tem um desgaste mental, o corpo também sente e vice-versa. Então depende da condição do adolescente ou do atleta, né? Se ele está no meio de uma competição, não tem como você parar. Mas se tiver essa folga, é importante que tenha, porque a gente chama de overtraining quando existe uma demanda muito grande de treino e competição, o treino passa a não ser mais produtivo, ele deixa de ser produtivo e começa a trazer danos para o atleta. Isso é algo tóxico, né, para o corpo dessa criança. Ele começa a ter fadiga, começa a ter lesão, né, e o rendimento começa a cair. Então, ele chama até o treino de pijama. O treino de pijama ele é importante, porque, até falando um pouco, complementando o que a Gabi falou, é um momento de acomodação. E o corpo precisa desse momento de acomodação. Eu ia fazer a mesma analogia com o cérebro, né? Então, essa necessidade da parada do corpo, quando você é um atleta, é a do cérebro também. Então, ele está ali recebendo uma quantidade enorme de informação, de cobranças, essa agenda, né, que a gente comentou no começo. Não é fácil ser criança e adolescente hoje em dia, de fato não é. A agenda deles é muito cheia. Se a gente pensar na nossa infância, tudo bem que eu sou um pouco mais velha do que vocês, né? Mas não, vamos Gabi, lá. Eu gostaria de fazer uma observação. Você é jovem há mais tempo. Você está jovem na terceira... Não, você é jovem há mais tempo.
Então, se a gente pensar se eu pensar na minha infância, era completamente diferente da infância deles hoje. Lá atrás um pouco, quem falava inglês já era o top das galáxias. Hoje, eles têm uma cobrança para falarem um idioma ou mais, eles têm uma cobrança para serem ótimos atletas, para tocar um instrumento tocar um musical. instrumento, o corpo já vem essa coisa muito jovem, não posso comer o carboidrato, não posso. Então, é uma quantidade de cobrança enorme para eles administrarem. O cérebro cansa também, né? É um overtraining do cérebro também. Então, realmente é muito importante dar esse tempo. E eu queria entrar nesse tema agora, a rotina. Pode tudo, dormir a hora que quer, final de semana não tem isso. Mais ou menos. E eu acho que eu entrei num tema polêmico aqui. Muito. Rotina nas férias. É preciso ter? Tati, começa contigo. Preciso, claro que é preciso. Com certeza, os horários, a gente dá uma flexibilizada, né? Pode dormir um pouquinho mais tarde, pode acordar um pouquinho mais tarde, mas tem que ter rotina, sim, principalmente com essa questão de dormir, de alimentação, que às vezes dorme muito tarde, acorda muito tarde, pula o café da manhã, já vai para o almoço. Isso não pode acontecer, tem que haver um equilíbrio aí nesse horário de dormir, na alimentação. Então, é importante, sim, ter a rotina nas férias. Ô, Gabi, ainda falando sobre a rotina, e que regras são essas? São as mesmas do primeiro semestre, do segundo? Vamos negociar, isso pode, isso não pode? Qual a tua opinião? Eu acho que é completamente negociável. Tem que ter regras, sim, mas eu acho que é negociável e isso vai muito de acordo com o ritmo de cada família, né? Como eu falei, se os pais tiverem tido a oportunidade de tirar essas férias junto com os filhos, é fantástico, porque aí provavelmente você pode fazer uma viagem, você pode fazer mais passeios ao ar livre, consequentemente não deixar dormir até 1h da tarde, especialmente na adolescência, que esse sono é mais necessário. Mas isso pode ser combinado. E também, o tal dia eu fui dormir um pouco mais tarde, porque eu fiz alguma programação ou tinha alguém aqui em casa, acorda um pouco mais tarde, depois dá uma retornada. Eu acho que é muito importante ter a marca das férias, a marca da liberdade, a marca da falta de compromisso, mas não necessariamente da falta de rotina. Como o Tati falou, horário de refeição é muito importante e pensando nessa volta, porque a gente pensa assim, essas férias só são 30 dias, né? E aí você não pode fazer algo que você vai prejudicar a volta deles. Então, tem que ter rotina, sim, mas pode ser combinado, pode ser ajustado, para que dentro dessa rotina tenha um gostinho bom da liberdade de estar de férias. Milton, sobre rotina. Eu estava pensando aqui na pandemia. Sim. Que como foi difícil para a gente, né? Porque, assim, eles estavam em casa e no início até a gente, quanto pais e tudo, a gente estava promovendo atividades para eles, criando com eles, até depois a coisa foi deixando... fica mais ali porque eu tenho que estar aqui trabalhando e tal, foi cedendo. E a gente percebeu que muitos alunos voltaram com muita dificuldade em relação à rotina. Alimentação, como o Tati falou, estavam dormindo em qualquer horário, estavam pulando as alimentações. E isso afetou muito a volta, né? Claro que devido às proporções, né? A gente está falando de férias, não está falando aquele momento tão difícil que a gente viveu, mas o quanto isso afetou. Quando a mudança da rotina, se ela for muito brusca, a retomada é muito complicada. Então, as férias elas têm que ser utilizadas de forma positiva para que, quando eles voltarem para as aulas, eles voltem bem, com a cabeça boa, né, leves e prontos para receber os conteúdos que vão chegar, né, no segundo semestre. Então, eu acho que pontuar isso é importante, que não deixasse de regular totalmente. Mas ainda eu vou pegar essa questão da alimentação. Mãe, por favor, mãe, só mais um fast food. Mãe, o refrigerante que eu não tomo. Pode ou não pode? Opinião de vocês. Tati? É férias, né? Pode. Uma vez só, um brigadeiro. Eu acho que a gente... permitido. Exageros Radical, é que não radical. pode, né? O exagero é que não pode. Mas dá uma aliviada, é férias. Eu já fiz lá em casa o dia do sim. Hoje, para todo pedido vai ter um sim. Claro que eles têm a noção de que pedidos eles podem fazer. E aí vem muito essa coisa da comida, porque como a gente, né, costuma ter um certo controle, então hoje todas as refeições podem ser o que a gente escolher, vai ser só sanduíche, a gente vai pedir pizza, aí pode, hoje tudo bem. Aí no dia seguinte você dá uma regulada novamente, mas é como a gente vem falando, deixar esse sabor bom de férias, é importante. E vamos entrar agora num assunto que, assim, Gabi levantou a bola para o apresentador, isso é bom, né? Que é a questão, quando os pais conseguem tirar
as férias com os filhos. Normalmente professor, né? Agente de educação consegue alguns, tiram 15 dias e tal. Mas e aquele que não consegue? E as colônias de férias? Indica, não indica? Qual o lado positivo, qual o lado negativo? Porque essa criança precisa de alguma forma estar ali com o pai, acordar junto com ele, tomar um bom café da manhã, ir na praia, pisar na areia, mas muitas vezes, infelizmente, o pai não consegue. A opinião de vocês sobre essa questão das colônias de férias? Eu indico a colônia de férias. Eu acho que é muito importante a gente entender que lugar é esse e o que é que ele vai proporcionar. Né? Sempre que eu procurei colônia de férias para os meus filhos, eu procurei coisas que trouxessem atividades ao ar livre, coletividade, obviamente nada de eletrônicos. Então, é importante a gente entender o que vai ser proporcionado e quem está cuidando dessas crianças. Porque a segurança também é um aspecto importantíssimo e a gente, quando coloca na colônia, a gente não conhece aquelas pessoas, nem os participantes, né, as outras crianças ou adolescentes, e nem os cuidadores, não necessariamente. Então, é importante ter essa noção e buscar um lugar já com alguma referência. Mas eu acho super válido. Claro que a colônia de férias ela tem um horário, às vezes, também um pouco menor, então eu vou acordar, fazer as refeições com eles, que às vezes não dá para isso ser feito na rotina normal durante o período de aulas, deixo na colônia enquanto eu vou trabalhar. Então, é uma atividade que vai gerar inúmeras coisas boas, inúmeras consequências positivas e até um bom papo para quando eles se reencontrarem à noite. Tati? Concordo com Gabi, é uma boa opção a colônia de férias, mas é isso, como o Gabi falou, a gente precisa conhecer um pouquinho quem são aquelas pessoas que estão lá para estar cuidando dos nossos filhos. E, assim, todo o ambiente que uma criança tenha interação com outra, eu acho que já é de grande valia. Então, valido totalmente a colônia de férias. E o que é preciso para esse pai de primeira viagem que vai colocar o filho? Quais são as dicas que vocês dão? O que é que eles precisam observar? É alimentação? Nesse primeiro dia, quando chegar em casa, já sentar com ele para conversar, para saber como é que foi? Eu queria também a opinião de Milton. Necessariamente tem que ter um espaço esportivo para que ele possa brincar, já que muitas vezes está em casa, o prédio não tem muitas áreas. Tati, começa contigo. Pai de primeira viagem que está nos escutando e quer colocar e vai precisar colocar o filho. Quais são as dicas que você dá? O que é que ele precisa saber? Ou o que ele precisa ver nessa colônia de férias? Eu acho que não tem propaganda melhor do que o boca a boca. Então, se é alguém que já te indicou, já levei o meu, tenho boas referências, legal. Essa questão de alimentação, muito importante. Eu acho que de ir antes, conhecer o espaço, conhecer as pessoas que estão ali, é muito importante. Se é um espaço seguro, se eu vou me sentir segura em deixar meu filho ali. Eu acho que são esses pequenos detalhes. E é como você falou, né? Levou lá no primeiro dia, senta em casa, conversa. E aí, gostou? Quais atividades vocês fizeram? Esse retorno que a criança traz também é muito importante. Gabi? Concordo. E, às vezes, muitas escolas, as escolas nas quais eles estudam, a Vila, por exemplo, o infantil da Vila faz colônias de férias. Então, recebe crianças de fora, muitas vezes, outras não, mas ali é um ambiente já completamente seguro, além de ser um ambiente da criança, né? Então, ela vai ficar muito bem ali e os pais vão saber que tipo de atividade vai ser oferecida, porque isso é muito importante. Mas observar esse ambiente, observar essa alimentação e a segurança, eu acho que são dicas bem interessantes. Milton? Só não tem nem muito o que dizer, elas disseram tudo, mas é isso. Eu acho que depende muito da proposta, realmente, do que você imagina que seja bom para o seu filho, né? Então, a questão do espaço físico, eu acho que quanto mais ar livre, melhor. Hoje em dia, a gente vive já uma vida muito cercada aí de prédios, né, de apartamento e tudo. Isso está sendo cada vez mais privado da gente, né? Então, se puder, ar livre o tempo todo e atividade física, com certeza. E eu acho que para os mais velhos, eu queria até complementar, as escolinhas, né? Muitas vezes eles praticam os esportes, claro, com uma frequência maior, um tempo maior, e às vezes no período de férias, os lugares onde eles treinam promovem pequenas escolinhas, juntam turmas, às vezes aceitam outras pessoas de fora. Eu acho que nesse caso é super válido, é super interessante, se a criança desejar, que ela participe. Por que se ela desejar? Porque ela pode estar precisando daquele tempo do esporte também. Mas se ela tiver com vontade, se for um desejo, não, eu quero ir muito mais pelo sentido da diversão, do reencontro com os colegas, eu acho que vale muito a pena também para os mais velhos. Eu vou agora exercer minha função de apresentador. De apresentador. Tá? Eu estava aqui pensando que, assim, a gente está falando aqui de férias, e férias escolares, mas
o ambiente de casa não tem só criança. Nós, né, pais, estamos ali e tudo. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês pensam de férias? O que para vocês é férias? O que vocês gostam de fazer? Porque, assim, não adianta, às vezes, você pensar, vou botar meu filho para fazer atividade física, mas se você também nunca foi dessa forma, né? Nunca curtiu muito praia, não curtiu muito fazer esse tipo de atividade, então a referência do aluno, né, da criança, ela vai ser sempre o comportamento dos pais, né? Então, se os pais não têm, como é que eu vou, né? Como é que eu vou sentir vontade também? Mas aí eu queria que vocês trouxessem um pouco, assim, é uma pergunta mais particular, do que vocês gostam de fazer nas férias e como é que vocês curtem esse momento. Eu acho que férias é isso, é você desconectar um pouquinho e se conectar com o que está em casa, com filhos, marido, família, e é de sentar e de pegar um final de semana que é mais tranquilo e vamos fazer uma culinária hoje, vamos fazer algo diferente, vamos fazer uma sessão de cinema em casa. Eu acho que é curtir mais os filhos, que com o tempo tão corrido, de rotina de trabalho, de tudo, a gente vai perdendo um pouquinho isso. E eu acho que o momento das férias é um momento que a gente aproveita para dar até essa recarregada também na energia da gente com o outro. Família, filho, pai, mãe, de estar um pouquinho mais perto. É fantástica, né? É por isso que a janta cheia. Tati é um ser, assim, que... Ah, Dezinho fala é um ser sortudo. E você, Gabi? Concordo totalmente. Eu acho que tem que ter essa conexão mais forte com a família e tem que ter a liberdade. Então, quando eu estou de férias, tem dia que eu quero tirar meu pijama depois do almoço, 3 da tarde, é isso que eu vou fazer. Tem dia que eu quero acordar cedo para dar uma caminhada e tem dia que eu quero dormir até meio-dia, vou dormir também. Eu tenho um pouco mais de cuidado quando está voltando, está próximo ao período de volta, para eu regrar um pouco o meu horário também, para não sofrer tanto de acordar mais cedo e tal. Mas eu gosto dessa sensação do descompromisso, de fazer o que eu quero. E, claro, mais do que nunca, de estar mais perto dos meus filhos. E a gente acha, assim, às vezes, que não, eu tenho que fazer uma grande viagem. Não, tem dia que a gente, vamos dormir todo mundo na sala hoje. Pronto, aquilo vira um evento, né? Então, ou essa coisa do dia do sim, vamos comer só besterol e a gente entra na onda e é muito bacana. Ou então, quem vai cozinhar hoje, eu sou uma péssima cozinheira. Normalmente eu não sou a escolhida, mas a gente brinca disso também. Ou vamos fazer uma sessão de cinema e aí só a escolha do filme, né? Com 3 adolescentes, já dura 1h30 para escolher o filme, aquela discussão toda, aí já virou, né? Às vezes uma briga, às vezes uma brincadeira. Ao invés de tornar uma sessão de cinema, a conferência da ONU, né? Ali, isso, exatamente. Mas aí, quando a gente consegue, é maravilhoso. E, às vezes, dorme todo mundo ali na sala mesmo. Então, eu acho que sair dessa rotina e se aproximar mais deles, né? Fazer essa conexão ou essa reconexão do tempo que a gente está trabalhando naquela correria de horários é fundamental e faz um bem enorme para a gente. É o que recarrega. Se puder também viajar e tal e fazer esse tipo de programação, maravilha. Mas a nossa casa, quando a gente quer, ela também nos permite muitas coisas boas. E para você? Lançou a pergunta, agora eu vou devolver. E para você, o que é férias? Eu gosto de fazer atividade ao ar livre, assim. Eu gosto muito de praia. E aí, assim, as férias de julho aqui a gente tem mais chuva e tudo, né? Mas mesmo assim eu vou. Quando não a praia, o campo, um lugar assim. Mas assim, atividade física. Eu gosto de andar de bicicleta com minha filha. A gente faz, às vezes, passeios assim, que vão em meio à natureza. É uma coisa que ela pegou muito disso da gente e ela gosta minha filha, né? Ela gosta muito desse tipo de programa. E curtir ela, né? Curtir, como as meninas falaram, curtir, escutar, que às vezes assim, o dia a dia a gente não tem nem tempo, né? Minha filha gosta muito de fazer as confissões dela, até as amorosas, na hora que a gente vai dormir. Então, ela fala... Pai morrendo de ciúme. Amorosa entre aspas, né? Amorosa, olha o ciúme, amorosa. É muito novinha, mas assim, as coisas que ela vive na escola, né? Ela repassa antes de dormir. E aí a gente só amplia nas férias esse momento de estar mais junto, conectar. E tem umas dicas interessantes também, porque voltando a essa coisa de não ter que necessariamente viajar, mas a nossa cidade tem
tem museus, a nossa cidade tem ali o Recife Isso. Antigo, que é um passeio bacana, tem os passeios A biblioteca, né? A biblioteca. Tem biblioteca, tem a Gente, livraria, tem a né? Fundação Você tem Gilberto Freire, que é reabriu. maravilhoso. Quem não foi, Maravilhoso. vá em Apipucos, é incrível. é Tem uma docerias visita- incríveis também aqui na cidade, né? Exatamente, Para é. você conhecer, comer um doce diferente. Pois é, os museus, os passeios de catamarã, né? Então tem coisas, tem opções muito bacanas para fazer aqui também. Isso que Milton falou, ao ar livre, visitar o Jardim Botânico. Então você consegue dar uma desconectada, né, da correria do dia a dia. E na reta final, faltando ali 10 dias, 5 dias, qual a dica que a gente dá para a gente finalizar o episódio de hoje? É preciso voltar já a acordar cedo, já pedir para ele organizar ali, não a mochila, mas organizar o quarto? Como é que vocês avaliam essa reta final? É importante. Como a gente falou, em não fuga total da rotina, então, nesses últimos dias, é uma retomada para isso, vamos já voltar ao horário de dormir, que é o de lá de antes das férias, o horário de acordar, a gente já vai entrando na linha para quando começar, eles já começarem tranquilos. Exatamente, concordo que já tem que precisar haver uma reacomodação, né, do tempo, desse momento de dormida, de leve, e explicando os porquês, para que não seja uma coisa tão radical, de um dia para o outro, fui dormir 1h da manhã e no outro dia eu vou ter que me acordar às 5h30, 6h. Então já vou começar o novo semestre mais sofrido com esse horário, com esse cansaço. Então é E importante, assim, né, sim. Gabi, até para o organismo também Exato, entendendo, né, que exato. opa, o negócio agora tá diferente, vamos reorganizar. Que é doce está acabando. Tá acabando. Uma dica bacana assim que a gente faz em casa é já começar a pegar o material de novo, o uniforme, ver se está tudo certo. Aí ela pedir para que ela arrume o material, porque vai trazendo assim, está chegando a hora, né? E aí Vai você já vai antecipando. antecipando esse momento. Mas é isso, é retomar aos poucos, né? Também para não ser muito drástico. Você já, agora, E aí, agora, eu não posso deixar de dizer que quem estuda na vila adora voltar das Isso. férias. É Tá? quantos Então, dias, por né? tem favor, gente né? que Vamos chora chegar- para sair, parece mentira, mas é verdade. Temos inúmeras É. testemunhas disso, de crianças que saíram de férias chorando porque não queriam férias. E na volta eles estão saudosos desses momentos com vocês, professores, né? Do reencontro com os amigos, né? Do clima todo que a escola tem. Então é sempre bacana. Gente, chegamos ao final do episódio. Já! Tati estava nervosa. Viu, Tati? Quando eu relaxei, Por favor. acabou. Já está entrando Não. de férias, né? Tá? Já estava no clima de De férias. Gente, olha, e um recadinho para vocês. 13º episódio, fim da temporada. Milton, 13 episódios, hein, Milton? Foi fantástico, essa experiência tem sido maravilhosa, né? A gente teve muitas conversas, muitos aprendizados aqui Gente também. bacana vindo aqui. Muita gente E a gente bacana. tinha que finalizar nesse Em alto alto astral nível. e alto nível, né? Então, gente, hoje, essa terça, a gente finaliza a primeira temporada do Papo de Vila. O Papo de Vila vai entrar de férias, apesar de termos 2 apresentadores aqui, então pode ser eu, pode ser Milton, mas a gente... Vamos descansar. E os episódios estão lá no Spotify, no Deezer também, né? Isso, no Deezer, no no Amazon YouTube. Music, né, Dé? Isso. Então, para Acessem. quem... Nessas férias aí, quem não conseguiu nos acompanhar, Aproveitem. aproveitem para escutar a gente. Tem Meninas, muita coisa muito boa. obrigado. Honrado. Tatinha, muito obrigado por você ter vindo. Gabi, volte mais vezes, Voltarei, por favor. voltarei. Me tá? chame. E aí, foi tranquilo? Tranquilíssimo, pode chamar para mais. Pelo amor de Deus. Tranquilo. Milton, Massa, até a meu parceiro. volta. Até Tamo a junto. volta. Boas Até a volta, se férias Deus para quiser. todos vocês. Boas Muito férias, obrigada. gente. Beijo grande. Fiquem com Deus e até a próxima temporada do Papo de Vila. Sobe o som. Tchau, tchau, gente. Papo de Vila.